Fala galera, Escobal na área. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gerenciamento de risco, pessoal. Falar sobre um assunto que a gente fez uma enquete no grupo, tá? E as pessoas votaram gerenciamento de risco, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre ela e eu vou mostrar alguns dos meus resultados aqui, tá? Pra gente desvendar o que é isso, entender como funciona, tá? Então existem aqui basicamente existem três pilares do day trade, três pilares do mercado financeiro, três pilares da renda variável que a gente tem que levar em consideração, que é, o que vocês acham que é? Estratégia, controle emocional e gerenciamento de risco, tá? São esses três pilares. É isso que garante que o trader consiga ou não bons resultados, tá? Então, se você tem menos de 3 meses no mercado, se você está entrando agora, você quer saber o que é gerenciamento de risco, ou se você não está conseguindo criar um gerenciamento de risco para você, você tem que saber que a estratégia é algo fundamental. Tá? Se você tem pouco tempo de mercado, vocês vão ver muitas estratégias mesmo. Algumas vão falar que você tem que ter mais contexto de mercado, outras estratégias vão ser mais receita de bolo, que vão mostrar se a média estiver apontando para lá e fulano de tal, e for assim, aí tu pega, compra aqui, bota o stop aqui, algo e tanto. Que é o que a gente chama de estratégia mais receita de bolo, né? Então, essas estratégias elas vão ter uma taxa de acerto, e elas vão ter uma porcentagem de perda, tá? Número de perdas, vamos dizer assim. E aí as pessoas costumam passar a ideia de que gerenciamento de risco basta você pegar isso e pegar uma proporção de 2 para 1, 3 para 1 e tá tudo resolvido e vocês vão ganhar dinheiro para sempre. Não é assim que funciona, tá? A gente não pode esquecer que existe controle emocional. Cadê? Tá aqui. Não existe controle emocional. Então, o que vai criar o gerenciamento de risco é o perfil do trader, tá? Se você é um trader iniciante, você tem que entender que as pessoas elas lidam com o dinheiro de forma diferente. Então, eu, por exemplo, não tenho dificuldade de lidar com stop. Não tenho dificuldade de lidar com stop. Apareceu ali, eu entro na operação, stop vem, me estopou, não tem problema, eu entro de novo. Me estopou, não tem problema, eu entro de novo. Faz parte do meu gerenciamento. Eu costumo buscar movimentos mais amplos. Então, quando eu busco movimentos mais amplos, eu posso aceitar stops pequenos, mais constantes, mas quando eu acertar, eu acerto trade de 1.000 pontos, de 2.000 pontos. Que eu acredito que o que mais aparece na internet. A gente vê aqueles trades enormes andando e tal, longe do preço. Pô, como é que o cara acertou isso? Provavelmente ele tomou vários stops ali para conseguir se posicionar. Ou o stop dele também é muito grande. Então, a gente considera o perfil do trader. Se você é um trader que não tem um dinheiro para investir, vamos dizer assim, você tem só o seu salário e você está disposto a tirar parte desse dinheiro e botar no risco, eu entendo que para você a taxa de acerto é extremamente importante. Eu entendo que você tem que acertar muito, porque na nossa cabeça, quando a gente está perdendo algo que a gente poderia estar usando, a gente se sente derrotado, né? E agora, se você for um trader que você já tem um dinheiro para investir, você já tem uma reserva de emergência, você quer alavancar, aí eu já entendo que a taxa de acerto já não é mais tão importante. O que é importante é o retorno em cima do valor investido, né? Porque você não está buscando uma diversão ali, você está buscando alavancar o seu patrimônio, tá? Então você tem que entender o seu perfil de trader. O que eu observei no começo? No começo eu tinha muito esse negócio de tentar encontrar uma estratégia que pagasse 2 para 1, que pagasse 3 para 1 e ficava tentando encontrar esse setup nos mais variados tempos gráficos. Até que eu percebi que isso não funcionava no longo prazo.
Aí eu comprei uma mentoria, inclusive a mentoria do Igor Rodrigues Luiz, do Mago, onde ele falou muitas coisas sobre gerenciamento de risco que me fizeram mudar a perspectiva do que realmente é isso aqui, tá? Vamos lembrar que nós somos seres humanos, então o controle emocional vai estar junto o tempo todo do gerenciamento de risco. Vamos dizer que tu pegou uma estratégia X, onde você tem uma boa taxa de acerto, e aí você vai ganhando constantemente aqui, ó, R$100, 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 R$100. E aí quando tu perde isso aqui. Então, tu perdeu 2 vezes mais do que tu ganha, mas tu tem uma alta taxa de acerto, né? Tu acertou 6 e errou uma em 7, né? Vamos dizer que tu vai errar. Então aqui você teria lucrado, você teria saído no 0,0, não? Você teria lucrado 1, 2, 3, 4. 4 barrinhas dessas, você teria saído no lucro. E aí ele diz o seguinte pra gente, se a gente for levar matematicamente as coisas, vai tudo sair perfeito, né? Mas vamos dizer assim, que você errou uma vez e que você aceitou esse stop. Você aceitou esse stop. Então no dia seguinte, a gente vai voltar a ver as barrinhas verdes acontecendo. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, uma hora ou outra, o mercado vai sacanear a gente e a gente vai, ter mais uma perda. Se você aceitar essa perda, no dia seguinte você sabe que você vai continuar acertando de novo. Então, no longo prazo, a matemática vai funcionar desde que você esteja disposto a aceitar quando você perde, tá? E se sentir satisfeito com o teu resultado. Vamos dizer que como a tua taxa de acerto é muito alta, vai ter dias que você vai começar a compreender que tem entradas que não valem a pena entrar, e aí você vai se acostumando a tentar capturar os movimentos melhores, sempre melhores. E aí vai ter dias que, por exemplo, vai ter semanas onde você não vai perder. Mas vamos dizer que você está num dia ruim e você deixou esse dinheiro todo na conta da sua corretora. E aí você tomou um stop. E aí você fala assim, não, mas eu consigo reverter porque eu acerto muito. E aí você entra de novo e você toma mais um stop. E aí você entra mais uma vez, você toma mais um stop. O que aconteceu? Com 3 stops você perdeu tudo que você já tinha conquistado. Mas é o que eu gosto de falar, é uma coisa que o Mago fala pra gente também. É que quando a gente deixa o dinheiro na corretora, a gente dá oportunidade para a gente perder esse dinheiro, porque esse dinheiro está em risco. Ele está lá no day trade, está em risco. Então, uma das coisas que eu entendi que o gerenciamento de risco traz para a gente é sempre saque o dinheiro que você está ganhando. Você ganhou R$100, R$200, no dia seguinte vai cair, tira ele de lá. Bote somente o dinheiro que você quer operar, que você está no risco, que você pode perder. Tá? Que aí você vai começar a se acostumar. Esse costume em ganhar, a gente tem que entender que ele vai ser uma coisa mais passageira, porque você vai ver que alguns dias o preço vai andar mais. E vamos dizer que você acertou 4 dias seguidos, sem um stop, e aí você resolve ver uma boa oportunidade, e aí você vê o mercado andar a teu favor e tu fala assim, eu não vou sair aqui, porque eu estou vendo que existe mais alvo, eu aceito o risco de fechar no zero, se for necessário. Mas eu deixo ele andar. E vai ter dias que você vai ter um resultado 2 vezes, 3 vezes, às vezes 4 vezes maior do que você costuma ter. Então isso vai criar em você o costume, a mania de entender que o teu setup ele pode apresentar resultados melhores. E vamos dizer assim, quando você perde 2 vezes o tamanho do teu ganho, mas vai ter dias que você vai perceber que o preço chegou a andar a meu favor. O preço chegou a andar a meu favor, eu vou botar o stop no zero. E aí você vai eliminar aquele momento onde você teria uma perda e você fecha verdinho aqui, só um quadradinho, sabe? Teve só uma operaçãozinha.
Então, o gerenciamento de risco ele vai passar por várias fases. Vai passar pela fase onde você vai ver a matemática das coisas, você vai botar no Excel ganho, perda, não sei o que e tudo mais. Vai passar pela fase onde você vai lapidar os teus ganhos e as tuas perdas, até que você consiga ter os resultados que você está querendo, tá? Então eu não vou trazer aqui um número para vocês, eu vou trazer exemplos de como você pode fazer isso. Eu tenho aqui a minha primeira semana na minha vida onde eu fechei positivo, tá? Esse dia foi tão legal, essa semana foi tão legal que eu gastei tudo no final de semana. E aqui a gente vê R$ 860. É um valor pouco, é pequeno, né? R$ 100 num dia, 200 no outro, mais 160 no outro, mais 200 em um e tal, até fechar os R$ 800. Resultado pequeno. Tem gente que faz isso num dia. Mas para mim foi uma conquista, porque eu estava aplicando as técnicas que eu tinha aprendido a gerenciar. Porque antes a gente botava, não, é tanto, é X, é tanto. E não é. Não é um número, tá? As perdas elas vão existir. E aqui está o exemplo, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Perda, 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 perda. Perdas controladas. Valores máximos. E o ganho, pode ver, os ganhos eram muito próximos ao tamanho da perda. Só que eu tinha aprendido que eu poderia deixar trades alongarem quando eu encontrasse movimentos mais amplos. Isso me fez, por exemplo, ter uma perda média de R$ 60, mas um ganho de até R$ 200. Isso dá 3 e pouquinho para 1. Tá? 3 e pouquinho para 1. Então, risco de 3 para 1, que está todo mundo procurando, pode ter certeza que você não vai encontrar de primeira. O 3 para 1 vai vir com o tempo, tá? Então não se preocupem tanto. Tentem encontrar estratégias onde vocês tenham mais taxa de acerto. Acertar eu entendo que é muito mais importante, principalmente para quem está começando, ter o gostinho da vitória, mas controlem o tamanho da perda, principalmente. Mesmo que você tenha ganho R$ 20, controle o tamanho da sua perda, tá? Vamos ver aqui no relatório a média das minhas operações lucro-prejuízo, R$ 66 em média. Média de operações vencedoras, R$ 130. Média de operações perdedoras, R$ 45. Até 63 foi o máximo. Maior operação, 217. Então, a gente consegue enxergar isso, esse resultado, que é um resultado bacana. A gente consegue observar que foi uma taxa de acerto mais alta e o controle dos stops que trouxe é a capacidade da gente fechar positivo. Então você tem que conhecer o seu perfil, entender o que é mais importante para você agora. Será que é aprender? Será que você não está na fase de aprendizado da estratégia? Se você estiver na fase de aprendizado da estratégia, é mais interessante você botar aquela receitinha de bolo, de 1 para 1 pelo menos. E aí com o tempo, tu faz uma parcial, tu vai deixando o preço andar mais um pouco, tu vai alongando mais os trades, até você conseguir capturar movimentos mais amplos. Porque isso vai acontecer naturalmente, tá? Vamos ver o gráfico de ordens aqui, de ativos, gráfico por período, gráfico... Não, essa primeira semana que foi fantástica, foi uma época, uma semana da minha vida que eu fiquei muito feliz, eu não sabia, deixa eu ver se meu filho já tinha nascido. Já tinha nascido, foi o segundo dia mais feliz da minha vida esse ano. Aqui a gente já tem um outro gráfico, onde eu já não respeitei o gerenciamento. Isso vai acontecer, pessoal. Não importa se você é um trader que tem 3 meses, se você tem 10 anos, você vai ter dias de fúria, você vai ter dias onde você vai botar algumas coisas a mais para perder, tá? Isso é normal. Então a gente pode ver aqui nos gráficos de operações qual foi o erro. Ultrapassamos em muito o risco, tá? Então aqui a gente vê, ó, os stops estão dentro do valor entre 60 e 100, tá? Mas a gente teve 2 dias aí que mataram a gente, foram R$ 600 a mais. R$ 600 já teríamos fechado o mês, pelo menos aqui com R$ 400 positivo, né? Só com esses 2 stops. Somente ter aceitado os stops já teria resolvido o problema, tá? Mas como é que eu consegui perder R$ 400 num dia? Eu vou falar para vocês. Eu deixei dinheiro na corretora, tá? Eu deixei dinheiro na corretora. Então, deixar dinheiro na corretora, o que você está ganhando é um chamariz para você
continuar perdendo. E o que acontece quando você perde o dinheiro que você já ganhou? Você tem que botar mais dinheiro. E quando você coloca mais dinheiro, é isso que acontece. Você está psicologicamente afetado, você não consegue ter o resultado que você queria e você começa a perder. E não consegue mais gerenciar o seu preço, tá? Então vamos ver o que aconteceu aqui. Aqui nós tivemos uma média de operações vencedoras, maior operação vencedora R$300, maior operação perdedora R$400, completamente fora do gerenciamento de risco. Então, entenda uma coisa, se você vai operar um capital, eu tenho R$2.000 para operar, não bota R$2.000 na conta, porque você pode perder esse dinheiro, tá? Então, se você quer começar com um contrato, verifica qual é a margem e quantas operações você vai poder ter para poder entrar e gerenciar o teu risco. Vamos dizer, tenho R$2.000. Não é melhor você fazer 10 chances de 200 para você ter um risco médio de R$30 e ter 3 operações de 30 no dia? Você perder até R$90 no dia? E aí quando você ganhar, você bota o risco de 1 para 1. Você pode ter as mesmas 3 operações e tentar ganhar 90, o que já é bastante coisa, tá? O que já é bastante coisa. E assim você te dá a oportunidade de experimentar o mercado na conta real, te dá a oportunidade de ganhar alguma coisa enquanto você está aprendendo. E aí, com o tempo, você faz R$90, R$100, R$150. Na semana você fecha 150, como eu já vi alguns traders no começo ali fazendo resultados consistentes com R$90, R$100 na semana. E aí você saca esse dinheiro, tira da conta, não dá a oportunidade do mercado de tomar o teu dinheiro. Existe uma ferramenta aqui no Profit chamada gerenciamento de risco. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Negociação, acho. Gerenciamento de risco. Tá. Então, por exemplo, eu costumo deixar travado aqui no 200. Ó. Perda na conta máxima de R$200. Acho que não dá para fazer. Aqui, ó. O que acontece? Quando chegar a 200, ele vai fechar essa posição? Não. Vai ter uma linha que vai dizer, ó, é aqui. E aí, se tu fechar, chegar em 199, tu fechar a posição, tu tem R$1 ainda ali. E aí tu entrou de novo e deixou passar e fechou em 250. Aí, como é acima de 200, ele já não deixa mais você operar. Eu também botei uma restrição de horário, inclusive está muito tarde aqui. Vou botar meio-dia. Tá? Eu gosto de operar somente de manhã. Então, a gente consegue limitar o teu ganho e tua perda. Dá para botar o drawdown também, e aí você pode botar o drawdown que você quiser. E é isso, tá? Essa ferramenta que ela pode te auxiliar, ela trava o teu profit, você não consegue mais entrar. Mas você tem que ter na cabeça de que você tem que parar uma hora ou outra, tá? Outro, deixa eu ver qual foi. Eu acho que eu já mostrei essa semana de que eu fechei praticamente negativo aqui, né? E agora, esse aqui já é um relatório onde eu já respeito, esse aqui é o mês de janeiro, onde eu já respeito mais o meu gerenciamento de risco, eu já aceito. Vão ter dias, é claro, que a gente vai perder, mas essa é uma estratégia onde eu aceito uma perda próximo desse valor, tá? Esse aqui, inclusive, não foi um dia de fúria, foi realmente o stop técnico da posição, me pegou cheio. Mas a gente consegue enxergar ainda valores próximos de 50, 60 e 100 reais. Não é muito diferente, tá, pessoal? Não é muito diferente. E aos poucos você vai construir essa relação de risco-ganho. Risco-ganho 50%, 40%, praticamente 1 para 1, tá? Praticamente 1 para 1. Então, se vocês mantiverem a taxa de acerto de risco-ganho, vocês vão conseguir esses resultados que vocês querem, tá? Não tem problema. Ó, maior operação vencedora 400, mas a operação perdedora 300. Médio de operações 50, 80 reais. Tá certo? Então entendam que gerenciamento de risco não é matemática. Gerenciamento de risco não é matemática. Gerenciamento de risco é a atitude do trader
na frente da tela. Isso vocês só vão encontrar com o tempo. Então, se vocês forem traders mais iniciantes, se vocês forem traders que estão começando, procure um gerenciamento 1 para 1. Tenta ganhar e perder a mesma coisa, mas tenta botar na cabeça de vocês que vocês, quando ganharem, vocês podem deixar andar um pouquinho a mais depois que vocês estiverem ganhando com o tempo e vão começar a filtrar as suas entradas. Isso só vai acontecer com o tempo, pessoal. Só vai acontecer com o tempo. E vocês têm que dar a oportunidade de vocês sentirem o mercado dessa forma. Porque enquanto vocês estiverem procurando o gerenciamento mágico de 3 para 1, de 4 para 1, vocês não vão encontrar. Porque, vamos dizer o seguinte, essa estratégia aqui, ó, fantástica. Rompeu a máxima, tu vende, rompeu a mínima, tu compra. Fantástica essa estratégia, funciona muito. Essa estratégia é o seguinte: rompeu a máxima, tu vende, bota o stop no topo que ele informar. Rompeu o fundo, vai buscar a mínima do dia anterior. Perfeito, extremamente técnico, risco curtinho, alvo longo, que todo mundo está procurando. Aqui também aconteceu a mesma coisa. Só que aqui ele não chegou lá. Inclusive ele voltou e estopou todo mundo se isso aqui não fosse de um dia para o outro, é claro. Então, por exemplo, eu com meu risco de 1 para 1, eu teria feito parcial aqui, ó. O mercado andou até o fundo do dia, outra parcial. Botava o stop na máxima, deixava andar. Teria capturado este movimento para esse risco. Já teria sido mais de 1 para 1. Então tem uma frase que o pessoal gosta de falar lá no grupo, que é: olho grande não entra na China. Tá? Então não tenta buscar o teu 3 para 1, teu 4 para 1, teu 5 para 1, porque ele vai acontecer, de vez em quando ele vai acontecer. Tá? E você vai se permitir participar dos movimentos. Tá? Gerenciamento de risco eu entendo dessa forma. Não é apenas matemática, não é apenas a taxa de acerto de tanto para tanto, é a atitude do trader, e essa atitude você só vai ter com o tempo. Tá? Vocês vão ter que encontrar profissionais que trabalham com operações parecidas com as suas para tentar acompanhar o preço. Tá? Lembrando, pessoal, que dia 25 de novembro nós vamos ter o nosso evento, pessoal. Vamos falar sobre várias coisas, sobre gerenciamento de risco, sobre estratégias. Vamos encontrar outros traders, vamos falar sobre técnicas que a gente utiliza, até mesmo para mostrar como a gente faz isso na prática, tá? Então, não percam, temos poucas vagas, estamos esperando seu contato, tá? Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre gerenciamento de risco, sobre estratégias, tenho várias, conheço várias. Então, manda mensagem aqui nos comentários ou no meu Instagram. Se você é novo aqui, não me conhece, eu sou o Edmir Escobal. Acesse meu Instagram, tá bem aqui na tela. Lá eu posto meus resultados todos os dias, tá certo? Então, gerenciamento de risco para mim é isso. Não é uma matemática completa. Você tem que descobrir como é que é o seu gerenciamento. Eu acredito que buscando resultados menores é mais fácil de você conseguir alcançar o resultado que você está procurando. Mas isso é uma questão de perfil. Aos poucos você vai descobrir qual é o seu. Tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Então, até a próxima!